A riqueza silenciosa do Brasil, uma comissária de bordo grega em Guarulhos. Uma riqueza tão vasta que é quase um mito. Afinal, o que é riqueza? É dinheiro? É o valor ostentado por cidades reluzentes? Ou é algo invisível, aninhado no coração das pessoas? Em 2025, uma comissária de bordo grega foi forçada a encarar essa pergunta em um momento inesperado. Durante um voo internacional com destino a Nova York, o motor direito falhou subitamente, forçando o avião a realizar um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos, no Brasil. Gritos e pânico ecoaram na cabine e os assentos tremeram violentamente. Talvez seja o fim, pensou ela. Foi nesse momento que Areti, a comissária, viu algo surpreendente. A ação rápida e coordenada da equipe de solo do aeroporto, a limpeza chocante do terminal, a ordem serena do metrô de São Paulo, a tranquilidade das mulheres caminhando sozinhas à noite e a calma avassaladora demonstrada durante um simulado de desastre. Era uma riqueza completamente diferente daquela que ela conhecia. A opulência do Brasil a chocou profundamente. O relato dessa experiência, proferido por Areti com os olhos arregalados, abalaria até mesmo sua nação natal, a Grécia. Você consegue acreditar? A verdadeira riqueza reside em um lugar silencioso e invisível. Este filme explorará o verdadeiro rosto da riqueza, escondido na nossa rotina através do choque cultural de uma comissária grega no Brasil. A percepção final que ela alcançou certamente abalará seus valores. Assista até o final. Antes de começar o filme, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que vídeos parecidos continuem aparecendo para você. Há também links para vídeos recomendados na descrição. Não deixe de conferir. Meu nome é Areti. Sou comissária de bordo de uma companhia aérea grega. Quando eu era criança, na primeira vez que entrei em um avião, meu coração se encheu de admiração ao ver as comissárias altas e elegantes. Elas mantinham a postura ereta e um sorriso constante, transmitindo uma sensação de segurança sem sequer falar. Para mim, essa figura era a pura magia. Um dia, eu queria vestir aquele uniforme e voar pelos céus do mundo. Foi ali que meu sonho começou. Minha família na Grécia não era rica. Economizei muito nas mensalidades e despesas. Para entrar na universidade, cheguei a ter vários empregos ao mesmo tempo. As pessoas ao meu redor diziam: seja realista, mas eu nunca desisti. Estudei inglês, francês e alemão arduamente, superando a barreira do idioma pouco a pouco para poder lidar com os passageiros de todas as partes do mundo. Na etapa final da entrevista, quando me perguntaram por que eu queria ser comissária de bordo, respondi com os olhos marejados: eu quero ser alguém no céu que possa transformar a ansiedade de outra pessoa em segurança. Talvez essa frase tenha sido a chave. A alegria que senti ao receber a carta de aceitação ainda está viva em minha memória. Senti que minha vida tinha começado a girar de forma grandiosa, no momento em que meu sonho se tornou realidade. Os dias de treinamento foram rigorosos, mas gratificantes. Repetimos simulações de incêndio e emergência no treinamento de segurança. Na reanimação, memorizei o ritmo exato da massagem cardíaca. Quando entendi que por trás do sorriso havia uma preparação exaustiva, percebi que a mágica sensação de segurança que eu admirava na infância era construída com esforço e treinamento. Os anos se passaram. Com a acumulação de experiência, principalmente nas rotas europeias, comecei a ter confiança. Paris, Londres, Frankfurt, cada cidade era minha segunda sala de aula, um lugar para aprender sobre culturas e vidas. No entanto, eu nunca tinha voado para o distante continente americano. Foi então que recebi a notificação. A próxima missão seria para Nova York. Para mim, era tanto um desafio quanto um palco de sonhos. Na noite anterior à partida, olhei pela janela de casa para o céu noturno. As luzes da cidade de Atenas brilhavam como estrelas. Meu coração batia freneticamente no peito. Por mais que eu tentasse, não conseguia dormir. Meu rosto refletido na janela mostrava uma mistura de ansiedade e expectativa. Minha mãe, batendo de leve no meu cobertor, disse: vai ficar tudo bem. Você se esforçou muito, mas por alguma razão um pequeno nó se apertava em meu peito. Algo vai acontecer? Meu instinto me dizia, embora eu não soubesse o porquê. Na manhã seguinte, vesti o uniforme e fui para o aeroporto.
Minha colega Karina acenou para mim com um sorriso. Primeira vez em Nova York, Areti? Nervosa? Ela deu um tapinha leve no meu ombro. Claro, mas a expectativa é maior, respondi. Apesar das minhas palavras, a palpitação em meu peito não acalmava. Ao receber os passageiros no portão de embarque, o ar parecia mais pesado que o normal. Seria só impressão minha? O voo começou bem. Pouco depois da decolagem, a aeronave atingiu a altitude de cruzeiro. Ao servir as bebidas, minha tensão diminuiu. No entanto, essa paz durou pouco. Enquanto sobrevoávamos o Atlântico, um estrondo surdo veio do motor direito. O corpo da aeronave vibrou por um instante. O ar na cabine congelou. Instintivamente, segurei o carrinho de serviço. Eu e minhas colegas nos entreolhamos. No instante seguinte, o comandante anunciou: Senhores passageiros, houve uma falha no motor direito. O fogo foi contido, mas por segurança, o motor será desligado. Não podemos prosseguir a viagem longa com apenas um motor. Faremos um pouso de emergência no aeroporto mais próximo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, no Brasil. Ao ouvir isso, meu coração quase saltou do peito. Começou a haver agitação entre os passageiros e uma criança começou a chorar. Forcei um sorriso e gritei: Tudo bem, deixem conosco. Mas não consegui esconder o suor frio nas minhas mãos. Naquele momento eu não sabia que o que me esperava após o terror era um encontro com a riqueza brasileira que mudaria fundamentalmente minha visão de mundo. A mais de 10.000 metros de altitude, nosso voo transcorria tranquilamente. Horas após a decolagem, os passageiros estavam acomodados. Os cintos de segurança estavam apagados. Crianças estavam absortas nos filmes de bordo e executivos checavam dados em seus laptops. O avião deslizava sobre um mar de nuvens. O céu, tingido pelo pôr do sol, brilhava em ouro. Era sempre um momento que me fazia sentir a alegria de ter este emprego. No entanto, essa paz foi subitamente quebrada. Um vezes boom, vezes violento, como o metal se retorcendo. Um baque surdo veio do lado direito. No instante seguinte, o avião balançou levemente. Agarrei instintivamente o carrinho no corredor para me firmar. Karina, ao meu lado, arregalou os olhos. Que barulho foi esse? O pânico se espalhou na cabine. O que foi isso? Será o motor? Não pode ser. Vamos cair? A ansiedade dos passageiros transformou-se em palavras. O ar ficou tenso. Crianças choravam. Uma senhora idosa estava pálida. No momento em que um homem, perdendo a calma, tentou se levantar, o anúncio do comandante soou. Atenção passageiros, aqui é o comandante. Tivemos uma falha no motor direito. Houve um princípio de incêndio que já foi extinto. Por segurança, o motor será desligado. Agora, voaremos com o motor esquerdo. No entanto, por regulamento, não podemos continuar uma rota de longo curso. Por isso, faremos um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no Brasil, o aeroporto mais próximo. O silêncio reinou na cabine. Ao ouvir a palavra incêndio, um grito quase explodiu. Apressadamente, peguei o microfone. Senhores, por favor, mantenham a calma. Nós, a tripulação, garantiremos a segurança de todos. Esforcei-me para que minha voz não tremesse. A palpitação no meu peito era constante. Suor escorria da minha testa. Os procedimentos de emergência que eu havia praticado incontáveis vezes no treinamento piscavam em minha mente. Mas o terror real era muito diferente da simulação. Agimos rapidamente, instruindo os passageiros a apertar os cintos, remover bagagens dos pés e assumir a posição de segurança cabeça baixa, mãos protegendo a cabeça, preparando-se para o impacto. Uma jovem mãe, segurando o filho que chorava, perguntou-me com a voz trêmula: Vamos ficar bem? Segurei sua mão gentilmente. Sim, vamos pousar em segurança. Embora no fundo eu também sentisse ansiedade, naquele momento, inexplicavelmente decidi que precisava ser forte. Logo, o avião começou a perder altitude. Pela janela, a costa brasileira se aproximava. O sol estava prestes a se pôr no horizonte. Alguns passageiros fechavam os olhos em oração, um casal apertava as mãos, executivos encaravam o vazio à frente. Senti intensamente que estava no cruzamento de muitas vidas. Então, com um forte ruído, o avião tocou a pista. Uma vibração violenta sacudiu meu corpo. O impacto do aperto do cinto de segurança. Mas não houve colisão.
Apenas uma forte desaceleração. O som do freio. Todos na cabine prenderam a respiração. Quando o avião parou completamente, a cabine foi tomada por um silêncio total. No instante seguinte, clap, clap. Não sei quem começou, mas palmas ecoaram. Logo, as palmas se transformaram em uma grande salva de palmas e gritos de alegria. Alguns choravam. Nós, tripulantes, nos entreolhamos e suspiramos aliviadas. Estamos salvas. Era a única coisa que podíamos pensar. Mas o trabalho não havia terminado. Precisávamos evacuar os passageiros imediatamente. Nesse momento, como se estivessem esperando, os funcionários do aeroporto de Guarulhos correram até nós. Vestidos com coletes amarelos, eles guiaram os passageiros em fila, dizendo-nos com vigor: deixem conosco. Sua coordenação era como a de parceiros de longa data. Senti uma segurança inexplicável, apesar de ser a primeira vez que os via. Olhei para aquela cena e meu íntimo estremeceu. Que rapidez! Que organização! No meio do medo e da confusão, eu testemunhei a ordem e a preparação daquele lugar chamado Brasil. No momento em que o avião pousou em segurança na pista, a tensão na cabine se dissipou. A salva de palmas que se seguiu não era apenas um sinal de alívio, era uma mistura de alegria pela vida salva e um senso de solidariedade entre os passageiros que compartilharam aquele momento de medo. Minhas próprias mãos tremiam e lutei para controlar as emoções que me invadiam. Uma senhora idosa na primeira fila, chorando, apertou minha mão. Embora frágil, o aperto era firme e trêmulo. Sorri para ela e sussurrei: já passou. Mas não havia tempo para sentimentalismos. A tarefa crucial de garantir a saída segura dos passageiros e verificar a condição da aeronave nos esperava. Colocamos os passageiros de pé e os orientamos a seguir a fila, sem pegar as bagagens. Nesse momento, a equipe de solo de Guarulhos já estava presente. Vestindo coletes amarelos, os funcionários agiam com movimentos sincronizados, dizendo a cada pessoa: por favor, por aqui, cuidado com o degrau. Sua precisão era tão perfeita que parecia que havíamos ensaiado com a tripulação da minha companhia grega. Fiquei surpresa e profundamente impressionada com a eficiência. Em outros países, a equipe do aeroporto costuma manter distância, deixando o julgamento para a companhia aérea. Mas em Guarulhos era diferente. Sua atitude resoluta parecia dizer: assumimos total responsabilidade. Naquele instante, senti que o Brasil revelava sua verdadeira força nos momentos de crise. Enquanto os passageiros desembarcavam, nós, tripulantes, fizemos uma última verificação na cabine em busca de objetos esquecidos ou anomalias. Iluminamos a parte de baixo dos assentos com lanternas. A cabine vazia estava silenciosa, de forma que o nervosismo anterior parecia uma mentira. Lá fora, ambulâncias e carros de bombeiro estavam de prontidão, prontos para agir imediatamente se necessário. Finalmente, após confirmar que todos estavam seguros, nós, a tripulação, também desembarcamos. A brisa noturna de Guarulhos tocou meu rosto. A tensão em meu coração se desfez. Karina murmurou: nós realmente sobrevivemos. Segurei a mão dela e apenas assenti, sem palavras. As lágrimas vieram, mas não as deixei cair. Apenas um calor permanecia no fundo do meu peito. Fomos conduzidas ao saguão de desembarque, onde os funcionários do aeroporto nos fizeram uma profunda reverência. Obrigado por seu trabalho duro na emergência. Por favor, descansem aqui. Aquelas palavras soaram como se estivessem envolvendo nossas almas em um cobertor quente. Não havia sorrisos falsos em seus rostos. Era possível sentir uma sinceridade genuína. Éramos estrangeiras, gregas, pisando ali pela primeira vez. No entanto, fomos tratadas como colegas em apuros. Diante daquela resposta, senti uma riqueza humana que transcendia as diferenças culturais. Enquanto éramos conduzidas para a sala de descanso do aeroporto, perguntei-me: por que este lugar é tão organizado? Por que essas pessoas puderam reagir com tanta calma e gentileza? A resposta só viria no momento em que a porta da sala de descanso se abriu. Guiados pelos funcionários de Guarulhos, nós, tripulantes, caminhamos por um corredor tranquilo. Nossos corações, ainda não acalmados pelo pouso de emergência, pareciam ecoar até mesmo o som dos nossos sapatos. Karina sussurrou ao meu lado: ei, como será a sala de descanso?
No entanto, sua voz expressava mais expectativa do que dúvida. Para ser honesta, eu senti o mesmo. Uma experiência dolorosa na Ásia, alguns anos antes, me vinha à mente. Em minha primeira rota para a Ásia, eu e meus colegas usamos a sala de descanso de tripulação em um aeroporto local. O lugar onde deveríamos descansar nossos corpos exaustos era muito diferente do esperado. Pó fino cobria os sofás e mesas. As lâmpadas fluorescentes piscavam. Longe de relaxar, meus nervos ficavam ainda mais tensos. Para mim, que cresci na Europa com rigorosos padrões de higiene, aquele ambiente deixou uma leve ferida em minha mente. Além disso, eu já havia tido dores de cabeça com as diferenças culturais a bordo. Passageiros que tiravam os sapatos e colocavam os pés no assento, pessoas que jogavam lixo no chão ou que deixavam o banheiro imundo sem dar descarga. Não que todos fossem assim, é claro, mas esses atos isolados eram um acúmulo de estresse para a comissária. Inconscientemente, desenvolvi uma cautela em relação aos voos para a Ásia. Por isso, eu não tinha grandes expectativas para a sala de descanso de Guarulhos, também no hemisfério sul. Que pelo menos não tenha poeira, eu rezei em meu coração. Paramos em frente à porta da sala. Por favor, entrem. É aqui. O funcionário abriu a porta gentilmente e naquele instante fiquei sem palavras. O que se revelou diante de mim era um espaço que parecia uma suíte de hotel de luxo. As paredes eram de cores sóbrias, a iluminação era clara, mas suave, sem agredir os olhos. O chão estava coberto por um tapete limpo que parecia absorver o som dos sapatos. Os sofás espaçosos exalavam um aroma de couro novo e o corpo afundava neles no momento em que você se sentava. O conforto era incomparável. Parece uma suíte, Karina exclamou, deixando escapar um sorriso. Mais impressionante ainda era a infraestrutura. Uma TV de tela grande na parede, vários computadores com Wi-Fi de alta velocidade disponíveis. Era fácil usar o smartphone para entrar em contato com a família. Mesas com revistas e jornais bem organizados. Havia até uma área de bebidas onde podíamos servir chás quentes e café à vontade. Respirei fundo. O cheiro era fresco, como se o lugar tivesse acabado de ser limpo. Não havia um grão de poeira em lugar nenhum. Era evidente que cada detalhe havia sido meticulosamente mantido. Comparado à minha experiência anterior na Ásia, era outro mundo. E havia mais uma surpresa esperando na parte interna. Até cadeiras de massagem. A voz de Karina subiu uma oitava. Sim, várias poltronas de massagem de última geração estavam alinhadas, à disposição para relaxarmos. Trocamos olhares e, sorrindo, nos sentamos. Os rolos aquecidos massagearam gentilmente minhas costas tensas pelo nervosismo. Meu corpo rígido relaxou instantaneamente. Um gemido de alívio escapou dos meus lábios. Naquele momento, um pensamento me ocorreu. A riqueza do Brasil deve ser isso. Não joias brilhantes ou decorações luxuosas, mas a atenção sutil dada ao descanso físico e mental das pessoas. A limpeza e o conforto implementados de forma exaustiva, mesmo em lugares invisíveis. O que estava implícito ali não era apenas a conveniência, mas o cuidado com o próximo. Descansamos por um tempo, assistindo ao noticiário na TV e segurando xícaras de chá quente. O silêncio, isolado da agitação externa, fazia o tempo parecer parado. O Brasil é um lugar incrível, Karina sussurrou. Eu assenti. Sim, deve haver uma riqueza invisível aqui. Naquele momento, eu ainda não sabia que o verdadeiro significado dessa riqueza invisível seria revelado nas experiências que se seguiriam. Após um breve descanso na sala da tripulação, soubemos que poderíamos ficar no Brasil por alguns dias. Vamos passear, já que estamos aqui. Decidimos na manhã seguinte. Quero ver a Avenida Paulista que vi nas redes sociais, disse Karina com os olhos brilhando. Eu concordei. Justamente por termos passado pela ansiedade do pouso de emergência, eu queria ver a cidade brasileira com meus próprios olhos. Perguntamos a um funcionário do aeroporto. Ele nos explicou gentilmente que podíamos pegar o trem expresso do aeroporto de Guarulhos diretamente para o centro de São Paulo. A baldeação é fácil, ele disse. A explicação do funcionário foi detalhada e fácil de entender. Ele até pegou um mapa. Essa sinceridade acendeu novamente em meu coração uma pequena emoção.
Seguimos as instruções e fomos para a estação do metrô do aeroporto. O que me surpreendeu foi que a sinalização ao longo do caminho não estava apenas em português e inglês, mas também em espanhol e até japonês. Era quase impossível se perder. Um aeroporto tão amigável para estrangeiros era raro até mesmo nas grandes cidades europeias. Compramos as passagens e descemos até a plataforma. Uma cena inesperada se apresentou. As pessoas estavam ordenadamente enfileiradas em frente às portas da plataforma, esperando silenciosamente pelo metrô. Ninguém se empurrava, ninguém demonstrava impaciência. Eles simplesmente seguiam a ordem natural. Ninguém está pedindo para eles fazerem isso. Karina sussurrou, surpresa. Sim. Não havia instruções de guardas nem anúncios altos, apenas pessoas alinhadas seguindo as marcações. Quando o metrô chegou, eles deixaram uma ampla abertura para quem ia descer e embarcaram em silêncio. Ninguém se apressou, ninguém tentou furar a fila. Parecia haver uma regra invisível, mas compartilhada, em vigor. Observei a cena com a respiração suspensa. Em minha experiência anterior na Ásia, cheguei a sentir perigo com a multidão que se apressava para entrar nos trens. Cheguei a pensar que aquilo era o normal. Mas no Brasil, as pessoas se respeitavam mutuamente e mantinham a ordem naturalmente. Era chocante como os costumes eram diferentes apenas pela diferença de lugar e cultura. Dentro do vagão também havia silêncio. O executivo ao meu lado olhava para o smartphone, mas o som estava desligado. Uma mãe à minha frente lia um livro para o filho. Ninguém falava alto. Era possível sentir que todos estavam atentos para não perturbar os outros. Parecia que todos valorizavam o tempo alheio. É um silêncio impressionante, eu disse a Karina em voz baixa. Ela assentiu com os olhos arregalados. Um transporte público tão silencioso era inimaginável na Europa. Chegamos à área central. Ao passar pela catraca veio outra surpresa. A estação era incrivelmente limpa. O chão brilhava. A disposição das placas era clara e organizada. Não havia sequer um pedaço de lixo. Era evidente que a limpeza era feita diariamente e exaustivamente. Ao sair da estação, olhamos para longe e lá estava. O icônico vezes Conjunto Nacional, vezes e a vezes Avenida Paulista, símbolo da metrópole brasileira. O arranha-céu que parecia perfurar o céu azul nos fez ofegar. Eu e Karina, uau! Tiramos fotos como crianças absortas na vista magnífica. No entanto, o que ficou em meu coração não foi a altura dos edifícios em si, mas a ordem das pessoas que vi até chegar lá. Esse era o verdadeiro rosto surpreendente do Brasil. Eu senti fortemente. Não estávamos vendo apenas pontos turísticos, mas espiando a cultura e a filosofia por trás deles. Caminhando pela rua, olhamos várias vezes para a linha do horizonte de São Paulo. O arranha-céu avistado por entre os prédios parecia uma lança apontada para o céu, erguendo-se majestosamente. Quanto mais nos aproximávamos, mais colossal era a escala. Sentimos apenas reverência. Parece os pilares do Partenon na mitologia grega, só que modernos, Karina disse. E eu ri, mas era verdade. A visão de algo tão alto e belo, construído pela mão humana, nos fez sentir respeito. Compramos ingressos e pegamos o elevador de alta velocidade para o mirante de um prédio próximo. O guia, falando inglês fluente, explicou-nos. Seus gestos eram confortáveis. A porta se fechou e meu coração acelerou com a subida silenciosa. Segundos depois, a porta se abriu e eu prendi a respiração. O que se estendeu diante de nós era a bacia de São Paulo, sem limites, prédios altos alinhados, ruas que se estendiam como um tabuleiro de xadrez, rios sinuosos. A paisagem urbana infinita era como uma pintura gigante. Karina correu para a janela, gritando animadamente. Que incrível, que incrível! Fiquei ao lado dela, absorta na vista. Olhei através de um telescópio. Longe, a linha das montanhas verdes e vivas apareceu. E atrás dessas montanhas vislumbrava-se a vasta e contínua Serra do Mar, a espinha dorsal do Brasil. O verde e a vastidão que abraçavam toda a cidade se erguiam serenamente sob o céu azul. Naquele momento, ficamos sem palavras. A presença das montanhas, silenciosamente erguidas, parecia absorver o barulho da metrópole. Sua presença era avassaladora.
É a mesma sensação de quando vi o Partenon na Grécia pela primeira vez. Eu disse involuntariamente. É a beleza perfeita, que não pode ser criada pela mão humana, tecida pela natureza. Não pensei que encontraria algo assim aqui, Karina sussurrou. Parece um tesouro dado ao Brasil por Deus. Assenti profundamente. Sim, aquela paisagem não era apenas vista. Eu senti que, em um instante, entendi a razão pela qual o povo brasileiro, desde a antiguidade, considerava a natureza como sua guardiã. Em seguida, fomos para a atração mais famosa do mirante, o piso de vidro. Hesitante, dei um passo. Instantaneamente, o chão, centenas de metros abaixo, se abriu diante dos meus olhos. A sensação de flutuar no ar fez minhas pernas tremerem. Ah! Karina soltou um som de criança. Eu ri. O medo e a emoção se misturavam. Meu coração continuava a palpitar. Mas era uma sensação estranhamente agradável que me fazia sentir a realidade de estar viva. Depois de apreciar a vista por um tempo, visitamos a loja de lembranças. Produtos de design criativo nos chamaram a atenção. Karina pegou um chaveiro com um ícone brasileiro, o vezes pão de queijo, e sorriu. Este é perfeito para minha mãe. Sentindo-nos um pouco cansadas, fomos a um café embaixo do arranha-céu. Sentamo-nos perto da janela e pedimos um café brasileiro forte. O aroma rico e a doçura da bebida pareciam armazenar um pedaço do calor brasileiro. Um gole da bebida fria e revigorante aliviou minha garganta seca pelo nervosismo. Chegamos aqui mais rápido do que eu esperava, desde o aeroporto, disse Karina, olhando para a xícara. E chegamos com segurança, eu respondi. Naquele momento eu senti fortemente que o encanto do Brasil não estava apenas em sua beleza. O valor do ponto turístico era amplificado, porque como pano de fundo havia uma sociedade organizada que permitia que as pessoas chegassem aos seus destinos com tranquilidade. O momento em que olhamos para a bacia de São Paulo foi para mim um presente do céu e um símbolo da profundidade daquele lugar. Ao sair da região central, pegamos o metrô novamente para o bairro da Vila Madalena. Ao sair da estação, fomos recebidas por uma inundação de luzes coloridas de neon, grandes murais de arte de rua vibrantes, anúncios piscantes e lojas com estilos diversos que se estendiam pelas vielas. Era uma cena totalmente diferente das ruas da Grécia ou da Europa. Karina e eu olhamos em volta, deslumbradas. Parece uma cidade do futuro, cheia de arte e vida, ela disse. Eu assenti em concordância. Caminhamos pela área de pedestres, admirando as últimas tendências da moda e os artigos criativos. Filas longas de jovens se formavam em frente a cinemas, e artistas de rua atraíam multidões. Tivemos contato com uma energia e uma cultura que eu não experimentava em meu trabalho diário, quase esquecendo o tempo. Para o jantar, entramos em um vezes boteco vezes bar tradicional animado. Ao entrar, fomos recebidas por um caloroso bem-vindas e o barulho de panelas. O proprietário nos cumprimentou com um sorriso. Pedimos vezes caipirinhas, vezes e vezes coxinhas. E provamos a cerveja brasileira gelada pela primeira vez. Não pude evitar um gemido. Ao beber a cerveja gelada, o cansaço do meu corpo foi varrido. Uma sensação revigorante e inexplicável se espalhou. Ei, na Grécia, costumamos ficar um pouco tensas ao andar à noite, não é? Eu disse. Karina assentiu com um semblante sério. Sim, especialmente mulheres sozinhas. É impensável. O risco de roubo ou assédio está sempre na nossa cabeça. Terminamos o jantar e saímos. Já passava das 21 horas. Na Europa, este é o momento em que os pedestres diminuem e a atmosfera se torna tensa. No entanto, as ruas da Vila Madalena continuavam movimentadas. O que me surpreendeu foi a quantidade de mulheres que caminhavam sozinhas. Mulheres de terno voltando do trabalho, estudantes carregando sacolas de compras, jovens saindo de cafés. Nenhuma delas parecia sequer um pouco amedrontada, caminhando naturalmente pela rua noturna. Não consigo acreditar. Karina arregalou os olhos. Nunca vi uma cena assim na Europa. Em Atenas ou Roma, é muito perigoso para uma mulher andar sozinha à noite. Eu assenti, e uma sensação estranha de alívio se espalhou em meu coração. De fato, havia policiais fardados patrulhando as ruas. Mesmo as vielas estavam bem iluminadas.
O semblante das pessoas não era tenso, mas calmo e sereno. Tentamos entrar em uma loja de conveniência próxima. Embora fosse tarde da noite, a loja estava iluminada e cheia de clientes comprando comida quente e bebidas. Os funcionários atendiam a todos com um sorriso e gentileza. A segurança, que parecia uma extensão da vida cotidiana, me fez sentir que a ordem era protegida. O que aconteceu em seguida foi ainda mais surpreendente. Perdidas, olhando para o mapa na calçada, um homem de meia idade se aproximou. Posso ajudar? Para onde vocês querem ir? Seu inglês não era fluente, mas ele gentilmente nos mostrou o caminho para a estação do metrô. Agradecemos e ele acenou levemente, indo embora. Fomos aquecidas por sua naturalidade. Um lugar onde a gentileza, tão comum, é expressa de forma tão natural, realmente existe? Karina sussurrou emocionada. Eu balancei a cabeça. Aqui a gentileza não é nada especial. Tornou-se parte do cotidiano. Naquela noite, caminhamos para a estação envolvidas por uma sensação de segurança. Andar pela rua no meio da noite sem sentir ansiedade era uma experiência inédita para mim. Na Europa, a noite era uma zona de perigo. No Brasil, a noite trazia uma sensação de segurança e serenidade. Fiquei chocada com a diferença. Por que este lugar é tão seguro? Olhei para o céu noturno como se procurasse a resposta. O céu de São Paulo, iluminado pelas luzes da cidade, estava sereno. Em meu coração, enquanto caminhava por baixo dele, também se espalhava uma calma inexplicável. Após desfrutar da noite paulistana, decidimos pegar o trem expresso do aeroporto de Guarulhos na manhã seguinte para voltar. Ao chegarmos à estação, ficamos primeiramente impressionadas com a clareza da sinalização. Placas em vários idiomas, flechas fáceis de entender e em frente à entrada da plataforma, passageiros enfileirados em ordem. Já havíamos sentido isso no metrô, mas em todo o transporte público de São Paulo, tudo era projetado para que ninguém se perdesse. Compramos as passagens e atravessamos a catraca. Ao chegar à plataforma, o trem expresso já estava parado. Seu corpo roxo, com linhas aerodinâmicas, brilhava com modernidade. Mais do que um simples meio de transporte, ele irradiava a presença de ser a estrela da jornada. Que incrível! É o trem expresso do Brasil. Karina tirou fotos com os olhos brilhando. Eu também estava emocionada com a sua forma. Entramos no vagão e mais surpresas nos esperavam. Os assentos eram espaçosos, o tecido era limpo, o chão e as janelas estavam limpos, sem manchas. A iluminação era clara e suave, criando uma atmosfera calma. O mais impressionante era o silêncio. Após o anúncio, que tocou em português, inglês e outros idiomas, o trem partiu suavemente. À medida que acelerava, sentíamos apenas um leve empurrão. A oscilação era incrivelmente pouca. Mesmo segurando um café, ele não derramaria. Apesar da alta velocidade, o vagão era tão silencioso quanto uma sala de estar de um hotel de luxo. É outro mundo comparado aos trens na Grécia, Karina sussurrou, olhando pela janela. Sim, em nosso país, sempre há alguém falando alto ou tocando música no celular. De fato, nos trens gregos, o comportamento dos passageiros era inconsistente e muitas vezes causava desconforto. Mas ali, no Brasil, todos seguiam naturalmente a regra tácita de respeitar o espaço alheio. No metrô, se uma criança chorava, as pessoas próximas sorriam gentilmente para tranquilizar a mãe. Ninguém jogava lixo nos assentos ou no chão, levando-o embora ao sair. Esses pequenos atos teciam o conforto do vagão. A infraestrutura é fantástica, com certeza, mas são as pessoas que a mantêm, eu disse. Karina assentiu em silêncio. Logo, o trem deixou a área urbana. A paisagem pela janela mudou de arranha-céus para campos e riachos, e cidades que passavam rapidamente. Aquela serenidade, aos poucos, acalmava as memórias do pouso de emergência do dia anterior. Ao chegar ao aeroporto de Guarulhos, olhei para o meu relógio. O horário coincidia com o horário de chegada, com precisão de segundos. Uma precisão tão meticulosa que eu e Karina nos entreolhamos. É realmente pontual. Ela riu, surpresa. Eu assenti. Não é apenas a tecnologia ferroviária. É a filosofia de valorizar o tempo de cada pessoa. O metrô de São Paulo não podia ser resumido apenas como rápido e conveniente.
Por trás dele, havia a filosofia de garantir que todos os passageiros chegassem ao seu destino com conforto, segurança e precisão. E essa filosofia era compartilhada por toda a sociedade. Sentindo o calor remanescente do assento, pensei: aqui existia uma filosofia onde a tecnologia e o ser humano se uniam. Não era apenas um transporte, era uma experiência. Era o resultado cultural que o Brasil havia construído ao longo do tempo. De volta ao aeroporto de Guarulhos, nos preparamos para o voo para Nova York. Como tripulantes, estávamos novamente em estado de alerta. Embora tivéssemos descansado após a emergência, a tensão não havia desaparecido completamente. Havia um resquício de ansiedade em meu coração ao pensar em voar novamente. Foi então que as luzes do saguão de repente se apagaram. Pá! O entorno mergulhou na escuridão. Queda de energia? Parei. Surpresa. Um alarme desconhecido soou, agudo e ritmado, indicando que algo estava errado. O pânico começou entre os passageiros. Gritos de ansiedade ecoaram. Crianças choravam. Pessoas se levantavam. Meu próprio coração batia forte e minha mente ficou em branco. Naquele momento, um anúncio em inglês soou imediatamente. Atenção! Estamos realizando um vezes simulado de segurança e evacuação. Sim. Não era um desastre real, mas um simulado. As luzes se acenderam rapidamente. Os funcionários agiram com presteza. Protejam a cabeça. Abaixem-se. Eles gritavam, dando instruções calmas às pessoas no aeroporto. Não apenas os funcionários uniformizados, mas também os vendedores de lojas e os garçons de restaurantes assumiram naturalmente o papel de guias. A cena me deixou boquiaberta. Por que todos agiam com tanta coordenação? Um funcionário amparou um idoso e o guiou com as mãos para um local seguro. Outro falou com uma mãe que segurava um bebê, tentando acalmá-la. Quando atores interpretando feridos caíram no chão, as equipes de primeiro socorro chegaram e prestaram socorro especializado. Houve até uma demonstração de combate a incêndio e evacuação pelos bombeiros. Essa série de ações foi incrivelmente organizada e surpreendentemente calma. Uma emergência geralmente leva ao pânico e ao caos, mas aqui ninguém gritou, ninguém desabou em lágrimas. Todos entenderam seu papel e agiram. Essa é a consciência de segurança do Brasil. Eu ofeguei. Mais tarde, soubemos que a razão pela qual Guarulhos realizava exercícios tão completos tinha raízes em experiências dolorosas do passado. Houve um incidente de grande repercussão, talvez em 2014, quando um problema estrutural ou uma falha de segurança resultou em um grande pânico e interrupção, com muitas pessoas presas no aeroporto. Eles levaram essa lição a sério. Com a forte determinação de que isso nunca mais acontecerá, eles repetiam os exercícios, priorizando a proteção da vida, imaginando todos os cenários possíveis e construindo um sistema onde os funcionários pudessem responder instantaneamente. Eu experimentei essa realidade em primeira mão. A Grécia também precisa disso, eu disse em meu íntimo. O Brasil é um país que enfrenta ameaças diversas, desde desastres naturais a incidentes de segurança urbana complexos. Esse ambiente rigoroso gerou uma consciência de crise e nutriu uma cultura de prevenção compartilhada por toda a sociedade. Minha pátria, a Grécia, não tem a mesma frequência de desastres graves e nossa preparação é insuficiente, mas o fato de ser raro não significa que nunca acontecerá. Ao final do exercício, os funcionários fizeram uma profunda reverência. Obrigado pela colaboração. Naquelas palavras, havia uma gratidão que ia além da simples cortesia. Senti um calor em meu peito e gravei profundamente a frase em minha mente. A segurança não é um acidente, mas algo criado pela preparação. E essa preparação não é o esforço de um indivíduo, mas uma atitude sustentada por toda a sociedade. O simulado de segurança em Guarulhos foi um evento que abalou meus valores fundamentais. Dias depois, após completar com sucesso o voo para Nova York, voltei para a Grécia. Senti o alívio de ter terminado o trabalho, mas as cenas que vi no Brasil continuavam a surgir em minha mente. A resposta rápida do aeroporto no momento do pouso de emergência. A limpeza chocante da sala de descanso e o simulado de segurança que mais me impressionou. A ordem e a calma deixaram uma impressão forte em meu coração. Eu não posso deixar isso passar. Com esse pensamento, assim que voltei, pedi uma reunião com minha chefia.
queria transmitir diretamente à equipe de educação de segurança do aeroporto grego o que havia aprendido em Guarulhos. Na sala de reuniões, colegas e gerentes se reuniram. Comecei a falar sobre minhas experiências no Brasil, o medo do pouso de emergência, a calma dos funcionários e os detalhes do simulado, como a orientação de evacuação e os primeiros socorros aos feridos. A princípio, recebi ceticismo. A Grécia não tem tantos desastres como terremotos ou tornados. É necessário investir tanto esforço em simulados de desastre? Disse um dos meus superiores. Encolhendo os ombros, respirei fundo e respondi: é verdade que podemos não ter a mesma frequência de desastres que o Brasil, mas baixa frequência não significa que nunca acontecerá. Se um terremoto ou incêndio acontecer amanhã, estamos prontos para lidar com isso no nosso estado atual? O silêncio caiu sobre a sala. Continuei. Em Guarulhos, todos os funcionários sabiam seus papéis e agiam. Isso não é apenas um manual, é uma cultura enraizada em toda a sociedade. Se fizermos o mesmo treinamento, com certeza poderemos salvar vidas. Meu entusiasmo gradualmente contagiou meus colegas. Uma comissária sênior falou: é verdade, nossa resposta é muitas vezes desorganizada durante o incêndio ou queda de energia. Seria tranquilizador se fosse mais sistematizado, como no Brasil. Logo, o chefe da equipe de educação de segurança assentiu. Vamos tentar introduzir simulados em pequena escala. E assim, os exercícios de segurança começaram experimentalmente no aeroporto grego. Houve muita confusão no início e alguns participantes acharam que era exagero, mas continuamos, persistentes. Treinamento de evacuação simulando incêndio, treinamento de primeiros socorros para feridos, procedimentos em caso de queda de energia. A cada repetição, as melhorias eram visíveis. 6 meses depois, um dos funcionários que participou do exercício disse: estou mais confiante em mim mesmo do que antes. Sinto que poderei agir com calma se um desastre real acontecer. Ao ouvir isso, senti um calor no peito. Senti que a cena que eu havia testemunhado no Brasil havia plantado uma pequena semente ali também. Claro, levará muito tempo para construir um sistema tão completo quanto o de Guarulhos. Mudar a mentalidade de toda uma sociedade não é fácil. Mas se não dermos o primeiro passo, nada mudará. Eu disse aos meus colegas: o que estamos fazendo não é apenas um treinamento. Estamos nos preparando para proteger vidas futuras. Ao ouvir isso, meus colegas assentiram em silêncio, com expressões sérias. Eu tinha certeza de que a ordem e a preparação que vi naquele dia em Guarulhos estavam começando a se propagar para a distante Grécia. E novamente, gravei profundamente em meu coração a compreensão que tive sobre a essência da riqueza brasileira. Desde meu retorno à Grécia, embora ocupada com os voos diários, as cenas que vi no Brasil continuavam a retornar em algum canto da minha mente. As calorosas palmas que envolveram a aeronave no momento do pouso de emergência, a limpeza e o conforto chocantes que senti ao abrir a porta da sala de descanso, o embarque e desembarque organizado do metrô, a imagem de mulheres caminhando sozinhas à noite e a ação calma de toda a sociedade durante o simulado de segurança. Tudo isso se ligou em meu coração, formando gradualmente uma imagem concreta. Percebi que a riqueza do Brasil não era ostentação nem luxo visível externamente. Na Europa, a riqueza é às vezes medida pela abundância material ou pelo esplendor exterior à arquitetura antiga, as belas praias, bolsas de marca ou relógios caros. Tudo isso satisfaz o coração e traz orgulho, é claro. Mas a riqueza que eu experimentei no Brasil era totalmente diferente. A resposta rápida e precisa dos funcionários do aeroporto, as pessoas que formavam filas naturalmente nas estações, a iluminação clara que tornava as ruas noturnas seguras e as mulheres que caminhavam tranquilamente. Essa não era uma riqueza criada intencionalmente por alguém, mas o resultado final do acúmulo diário da consciência e ação das pessoas. Em outras palavras, a riqueza do Brasil era a maturidade de uma sociedade que se importava silenciosamente com o próximo e se protegia mutuamente em lugares invisíveis. Lembrei-me do momento na noite anterior ao voo para Nova York, em que não consegui dormir e olhei pela janela. Senti um nó inexplicável no peito, uma premonição de que algo estava para acontecer. Essa inquietação não foi um acidente. Eu percebi agora que era o destino tecendo o caminho
para que eu experimentasse a verdadeira face da riqueza daquele lugar chamado Brasil. E eu levei esse aprendizado de volta para a Grécia. Introduzir simulados no aeroporto foi apenas um pequeno passo, mas uma semente foi plantada. Uma vez que essa semente brotar, ela se espalhará por toda a sociedade. O aeroporto e o povo grego também se tornarão mais fortes, mais seguros e mais ricos. A vida de um indivíduo é curta e o que podemos fazer é limitado. No entanto, a cultura e a consciência podem ser transmitidas através das gerações e se espalhar além das fronteiras. O que vi no Brasil já não era mais apenas meu, mas algo que seria transmitido aos meus colegas, aos novatos e aos futuros passageiros. Para concluir, eu diria o seguinte: a riqueza do Brasil não é simbolizada pela tecnologia de ponta ou por arranha-céus, mas sim pela força silenciosa de se importar em proteger a vida de alguém, eliminando o desnecessário e estando sempre preparado. O choque que senti ao testemunhar o simulado de segurança em Guarulhos naquele dia não foi apenas um exercício, era a própria filosofia que fluía na base daquele país. Ainda hoje, lembro-me da vista do topo do mirante. Assim como a metrópole e as montanhas coexistem em harmonia naquela beleza, a riqueza do povo brasileiro se ergue firme e segura no mundo. Portanto, posso afirmar: o Brasil é uma nação da riqueza da qual o mundo deve aprender. O que você achou deste vídeo? Por favor, deixe sua opinião e comentários preciosos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Obrigado por assistir até o final.